Todo dia seleção aqui na área e hoje para falar de Brasil 6, Panamá 2, amistoso que acabou de acontecer no Maracanã. E a gente está testando vários tipos de conteúdo, então toda vez que tiver jogo da seleção, toda vez que tiver algum amistoso, enfim, a gente vai fazer esse pós-jogo, falando um pouco dos jogadores, de como foi o jogo, com uma visão de torcedor mesmo, tá? Uma visão de torcedor mesmo, de alguém que acompanha o futebol, de que tenta acompanhar o futebol, é não uma visão jornalística, vamos dizer assim, tá? Porque aqui a gente vai poder, e você também vai poder falar, vai poder reclamar, vai poder expressar sua opinião, e isso é muito importante. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, a gente está arrumando a 1000 inscritos, a gente está indo para 1000 inscritos e a gente precisa também da sua colaboração para o conteúdo do YouTube, para o YouTube entender que o conteúdo é relevante, tá certo? É isso. Brasil 6, Panamá 2, amistoso terminou agora no Maracanã. Vou dizer assim, um bom amistoso, tá? A gente tem muita coisa aqui para falar, tem jogadores que não estiveram, que a gente também vai falar. Mas assim, fazendo um resumo geral. Primeiro tempo do Brasil, ruim. Ao meu ver, o primeiro tempo da seleção brasileira, ruim. Um time muito amarrado. Um time que esperou demais e deixou até o time do Panamá jogar mais. E é uma coisa que me preocupa. É uma coisa que me preocupa. E aqui, sendo um canal de torcedor, como você deve acompanhar os canais de torcedores do Corinthians, do Flamengo, a gente não vai ter muita... não vai segurar muito a língua para falar de algumas coisas. Então, assim, o Ancelotti, ele é um cara que ele tá muito acima e ele é um grande treinador. Mas, assim, eu espero que ele saiba o que ele tá fazendo também. Porque o time do primeiro tempo é o time que vai manter-se durante a Copa do Mundo. Pelo menos é o time da estreia. O time do primeiro tempo, na cabeça do Ancelotti, não tô falando eu. Na cabeça do Ancelotti, o time do primeiro tempo é o time da estreia. E a tática da seleção brasileira ficou muito simples no primeiro tempo. Bola no Casemiro, e o Casemiro lança pra alguém. É isso. E é preocupante. Porque a gente já viu... eu, pelo menos, já vi algumas Copas do Mundo em que a seleção brasileira tinha um meio de campo que conseguia trabalhar a bola. Esta seleção, ela não tem um meio de campo. Esse meio de campo, ele não existe. O que é um problema. E é um problema mediante ao que a gente viu no segundo tempo, que a gente já vai falar daqui a pouco. Aqui no meu caderninho, olha o que eu anotei. Me preocupa de verdade a gente jogar atrás contra um time como o Panamá. Um time como o Panamá não era pra gente ter pouca posse de bola, era pra gente ter mais posse de bola. Então o primeiro tempo, assim, me preocupou bastante. E essa tática de jogar com 2 volantes no meio e jogar com 4 atacantes me preocupa. Porque os 4 atacantes visivelmente estavam meio fora de sintonia e não estavam voltando para marcar. Deixando o time do Panamá muito solto, teve muitas chances, o time do Panamá se sentiu muito à vontade no primeiro tempo. Né? Assim, a gente vê a gente vai falar individualmente dos jogadores, eu vou dar as notas dos jogadores, uma outra coisa que a gente vai fazer aqui. Mas assim, uma coisa que o Ancelotti tem que ficar esperto, ele tem que entender, ele não pode cometer o mesmo erro do Tite. Ele tem que entender que seleção, você não precisa esperar tanto para mudar os jogadores. Principalmente numa Copa do Mundo. Você viu que o jogador está indo mal, você precisa mudar rapidamente. Eu espero que para a estreia ele já faça essas alterações. Ele já tem que fazer as alterações. Porque, gente, jogadores que entraram no segundo tempo, a gente vai falar agora.
jogadores que entraram no segundo tempo, alguns jogadores têm que estar de titular contra o Marrocos. Tem que estar. Então vamos lá. Dando notas aqui para os jogadores, e aí vocês vão entender o que eu tô falando. O Ancelotti, o que ele fez? Ele jogou com o primeiro time, né? No primeiro tempo ele foi com o time, no segundo tempo ele trocou todo mundo. Um outro time. Só não trocou o Léo Pereira porque não conseguiu, né? Aí faltou material humano. O Gabriel Magalhães e o Marquinhos estavam na final da Champions League, não iam chegar a tempo. Então, ele fez isso. Então, para o primeiro time aqui, eu vou falar as notas do primeiro time. Eu vou fazer diferente. Eu vou comparar posição por posição que estava no primeiro tempo e que estava no segundo. Beleza? Vamos lá. Alisson. O Alisson, os dois goleiros que entraram, o Alisson e o Ederson, não são os goleiros que eu gosto, né? Eu acho que para a seleção brasileira eles devem muito. Mas eu acho que o Alisson já mostrou que ele é melhor do que o Ederson. O gol que ele tomou, uma bola que desvia e entra. E quando ele foi acionado, ele foi bem. Eu gostei da participação do Alisson. Para mim, nota 7 pro Alisson. Outra coisa, tá? Nesse canal, eu não vou dar nota 10 para qualquer um, tá? Não vou. Se você quiser dar nota 10, aí você deixa aqui nos comentários, dá o like pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Então, Alisson nota 7. Depois entrou Ederson. Ederson, para mim, nota 6. O gol que ele toma, eu fiquei bravo, porque eu achei que dava pra ele fazer a defesa. Eu acho que o Ederson, falta uma coisa no Ederson, que é o goleiro, ele tem que ser maluco. Então falta isso no Ederson. Eu acho ele muito tranquilo no jogo. Pra mim, nota 6. O Wesley, aí vamos para as laterais. O Wesley começou o primeiro tempo, pra mim, nota 9 pro Wesley. Jogou muito bem, marcou muito bem, atacou muito bem, fez os desarmes. Um dos melhores em campo. Fez uma partida perfeita pra mim. Praticamente perfeita. Tá? Entre todos os jogadores que entraram, ele fez uma partida praticamente perfeita. Ibanez entrou no lugar dele. Não comprometeu, não atacou muito. Ele ficou mais na defensiva, então nota 7 pro Ibanez. Porque também não foi muito acionado dentro do jogo. Bremer, zagueiro, pra mim, nota 6. Fez uma partida ok. Ele não foi muito acionado também, mas o primeiro tempo da seleção brasileira num todo foi abaixo, e eu também senti que os zagueiros estavam um pouquinho abaixo. Danilo entrou no lugar dele, nota 7 pro Danilo, me surpreendeu porque jogou bem, tem um passe melhor, né? É um jogador mais técnico, e conseguiu comandar, liderar um pouquinho mais, senti que ele conseguiu liderar um pouquinho mais o time no segundo tempo. Gostei do Danilo, que entrou como capitão, inclusive. Alexandre, Alexandre não, eu vou pro Léo Pereira, que o Léo Pereira jogou o jogo inteiro, né? Primeiro tempo do Léo Pereira eu não gostei. Pra mim era nota 5 pro Léo Pereira, bem abaixo. No segundo tempo ele melhorou. Acho que ele melhorou também pela dupla de zaga e também pelo time como num todo, que não sofreu tanto. Então, no segundo tempo nota 6, primeiro tempo nota 5, ficou com 5,5. Aí vamos pro lado esquerdo. Alexandro, nota 6, não comprometeu. Ficou mais na defensiva, né? Ficou um pouquinho mais atrás. Entrou no lugar dele Douglas Santos no segundo tempo. Pra mim, nota 6,5. Nota 6,5 não, nota 7. Eu tinha anotado nota 7 pro Douglas Santos, porque ele entrou, defensivamente foi bem e se apresentou bem no ataque. Na hora que precisou, ele se apresentou bem no ataque, nota 7 pro Douglas Santos. Casemiro, um dos melhores do primeiro tempo, nota 8,5 para ele, fez o gol, jogou bem, né? Mas ele é puxado um pouquinho para baixo, porque o time no primeiro tempo estava muito amarrado, deixando o time do Panamá jogar solto. Fabinho entrou no lugar dele, nota 8 para ele, manteve ali a nota do volante, porque ele entrou bem, entrou marcando,
É tecnicamente abaixo do que o Casemiro, mas ele entrou bem, na minha opinião. Bruno Guimarães, nota 7 para Bruno Guimarães, muito abaixo pro que ele pode render. Porque ele pode render. Ele estava muito abaixo hoje. E aí, cara, aí começa, né? Aqui vocês vão ver que vai começar a ter uma diferença de notas entre os jogadores. Porque o Bruno Guimarães, nota 7. Danilo Santos, pra mim, nota 9. Jogou muito. Jogou bem, marcou bem, atacou bem. E pra mim tinha que dar uma chance pro Danilo Santos jogar contra o Marrocos. Eu prefiro um esquema tático com o do segundo tempo. Com 3 no meio de campo. Vou falar mais do segundo tempo. A gente falou um pouquinho mais do primeiro tempo, mas quando terminar de falar as notas, eu vou falar um pouquinho mais do segundo tempo. Vini Júnior, muito bem. É isso que a gente espera dele. É isso que eu espero dele. Eu falei aqui no canal que, poxa, eu tinha que dar mais uma chance pra ele, mas assim, a paciência estava esgotando. Mas hoje ele mostrou que ele pode oferecer mais. E ele entrou muito bem no jogo. Jogou bem, chamou a responsabilidade, acertou muitas coisas que ele estava tentando dentro do jogo. Faz o gol e ainda participa da jogada do segundo gol. O melhor, para mim, no primeiro tempo, ele e o Wesley. Nota 9 pro Vini Júnior. Entrou Paquetá no lugar dele, 8,5 para Paquetá, que não fez ponta esquerda. Paquetá fez uma função de terceiro homem de meio de campo. Jogou bem. Jogou muito bem o Paquetá. Eu mesmo não esperava isso dele. Entrou dominando, tabelando, organizando o time. Muito bem o Paquetá. Muito bem pro que ele estava oferecendo, porque ele estava jogando. Matheus Cunha, nota 6 pro Matheus Cunha. Eu não gostei muito do jogo do Matheus Cunha na questão do ataque. Defensivamente ele recompõe, ele briga, ele luta. É um jogador muito bom. Ele é um jogador que consegue recompor ali o meio de campo muito bem. Mas hoje atacando eu senti que ele foi abaixo. Senti que ele foi um pouquinho abaixo. E aí entra Igor Thiago no lugar dele. Nota 9 pro Igor Thiago. Gente, vocês não conhecem o Igor Thiago? Tudo bem, vocês podem não conhecer o Igor Thiago, mas ele joga muito bem. É um centroavante, é esse tipo de centroavante que a gente não tem hoje. Um cara forte fisicamente, que luta, que briga, que batalha e que tecnicamente é bom. O Igor Thiago não é um bagre, ele é um bom jogador. 9 pro Igor Thiago. Entrou, fez o gol depois, sofreu o pênalti. Muito bem dentro do segundo tempo. Rafinha no primeiro tempo. Nota 6 pro Rafinha também. Perdeu o gol. Tava meio desconexo, tava meio dormindo dentro do jogo. Essa é a palavra. Dormindo dentro do jogo. Então, assim, nota 6 pro Rafinha. Entrou o Endrick. O Endrick, ele entrou um pouquinho abaixo. Mas, assim, o abaixo do Endrick é melhor do que o Rafinha ofereceu dentro do jogo, né? Briga, luta, se apresenta. Então o Endrick nota 7,5, porque ele pode apresentar muito mais. Ele fez o jogo, pra mim, o Endrick fez o jogo ok, não fez nenhum jogo muito bom. Mas o ok dele é tão bom que pra mim é nota 7,5 melhor do que o Rafinha. Luiz Henrique, pouco acionado. Eu acho que o Luiz Henrique ele foi pouco acionado, e aí eu vou dar nota 6 para o Luiz Henrique, porque também não participou, e aí as jogadas que ele tentou não conseguiu. Vou dar nota 6 para o Luiz Henrique, porque o Wesley, ele apareceu muito no campo de ataque, e meio que ele roubou a cena do Luiz Henrique ali, né? Acho que foi isso que deixou o Luiz Henrique um pouco apagado dentro do jogo, mas quando ele pegou na bola, quando ele tentou alguma jogada, ele não foi o Luiz Henrique que eu estava acostumado a ver nos outros jogos da seleção. Então, nota 6 para ele. E aí, o Ryan entrou no lugar dele, nota 8,5 para o Ryan. Ótima partida do Ryan. É um jogador que eu gosto porque ele é tranquilo, ele é leve dentro do jogo. Ele é imponente, mas assim, eu não sei explicar. O estilo de jogo dele é muito legal. Ele passa uma confiança e é algo que a gente não tem, algo diferente que a gente não tem. A mesma coisa do Endrick, a mesma coisa do Igor Thiago. Ele é diferente.
A bola sobrou para ele, tem qualidade técnica, o gol que ele faz é de qualidade técnica. Se é um bagre ali, não acerta o gol, mesmo sem goleiro. E ele, nas outras ações dele do jogo, jogou muito bem. Então, nota 8,5 pro Ryan. Então, cara, você vê aqui, segundo tempo, 8,5, tem gente com 7,5, 9,5, 8,5. O time no segundo tempo, e aí eu vou falar para arrematar isso, o time no segundo tempo jogou muito bem. Com 3 no meio de campo, né? Não nesse esquema aqui que vocês estão vendo, mas com 3 no meio de campo. Jogou muito melhor, jogou muito mais solto, deu mais espaço. O Igor Thiago às vezes caía pelo lado esquerdo, o Endrick centralizava um pouco mais. Então, assim, eu espero que o Ancelotti saiba o que está fazendo. Eu espero que o Ancelotti saiba o que está fazendo. Porque o time do primeiro tempo eu achei muito perdido. E isso é preocupante, porque a Copa do Mundo é daqui a 2 semanas. Os caras que entraram no segundo tempo entraram com muito mais desejo, muito mais vontade ali de fazer acontecer. Tem que olhar o Danilo Santos, tem que olhar o Igor Thiago. Se o Neymar não tiver recuperado, tem que olhar o Igor Thiago, tem que olhar o Endrick. Então é isso, tá? Gostei do segundo tempo. No geral, a seleção brasileira fez uma partida boa, mas muito mais pelo segundo tempo. E é isso. Gabriel Magalhães e Marquinhos é a nossa dupla de zaga. O pessoal reclamou bastante deles, mas assim, vão ser importantes na Copa do Mundo, tá? Eles vão ser importantes na Copa do Mundo. Então, é isso. E o que eu tinha mais pra falar? Não, é isso. E o Neymar tá se recuperando. Vamos esperar pra ver o que o Neymar vai nos aprontar aí. O que ele pode fazer pra nos ajudar. Galera, se gostou desse conteúdo, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. Todo dia selecionar, todo dia a gente tem vídeo aqui falando sobre seleção brasileira. Esse canal é só de torcedor da seleção brasileira. Então, se você gosta da seleção brasileira, depois da Copa do Mundo vai ter muito mais conteúdo. Também sobre seleção brasileira, sobre os campeonatos da CBF, enfim. Deixa o seu like, comenta, compartilha, curte, fala o que você achou. Se você não gostou também, deixa o seu dislike. É nóis, tamo junto, todo dia seleção na área.